Tudo bem, pessoal? Nós vamos falar hoje de tomografia computadorizada, princípios físicos e formação de imagem. Isso é muito recente, pessoal. O Dr. Godfrey, que morreu em 2004, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina por ter desenvolvido a primeira tomografia computadorizada. Isso, de fato, trouxe um avanço muito grande no nosso meio, na avaliação das doenças como um todo. Não é à toa que ele ganhou um Prêmio Nobel por isso. Esse aqui é o primeiro tomógrafo que existiu, o EMI Mark I Scanner. Na realidade, ele se chamava EMI porque o que financiou o primeiro tomógrafo, na realidade, foi o sucesso dos Beatles. Se não fosse eles, talvez a gente não teria o primeiro tomógrafo tão rápido, né? Electronic Music Instruments era quem detinha os direitos dos Beatles e financiou esse projeto, que na realidade era um raio-x computadorizado para demonstrar imagens. Para você ter ideia da qualidade das imagens, isso aqui é a primeira tomografia de crânio, como era limitada essa tomografia, né? O que é uma tomografia? Então, a mesma coisa, um tubo de raio-x, como a gente viu antigamente, com um detector de sinal. Isso tudo girando em volta do paciente, claro que são vários detectores, para fazer uma fatia do paciente. Se isso aqui é o paciente, isso aqui é uma parte óssea que absorve mais raio-x. Quando eu faço um raio-x, ele vai absorver mais e vai detectar, vai ter menor detecção nessa área do detector. Se eu viro o equipamento e faço um raio-x em outra posição, eu vou ter menor sensibilização do detector aqui. Quando eu transformo isso em escala de cinza e sobreponho as duas, eu vou ter uma imagem muito semelhante com alguns artefatos, é verdade, mas conforme aumenta o número de aquisições, melhoram os artefatos, diminui os artefatos. Qual é o problema? Quanto maior o número de aquisições, maior o número de dose desse paciente. Isso complica bastante. Esse cálculo álgebra é muito complexo, foi descoberto muitos anos antes da tomografia, se chama transformada de Fourier, que transforma, que faz essa mescla de intensidade de sinais. E, na realidade, Fourier foi um grande matemático, foi um matemático de Napoleão, que depois, no final de sua vida, depois de uma expedição que Napoleão mandou ele para o Egito, saber como que os egípcios construíram as pirâmides, ele voltou, e a única coisa que ele tinha trazido era essa transformada em Fourier, que na época não servia para nada, e ele até acabou a vida desprestigiado por Napoleão por causa desse desenvolvimento dessa transformada durante a viagem. Então, a tomografia, uma incidência, duas incidências, três incidências, eu tenho uns artefatos, certo que eu vou ter, mas a imagem é muito semelhante. Tudo isso girando em volta do paciente, formando uma imagem semelhante à que eu tinha previamente. Você pode ver que com 32 projeções a gente já tem uma imagem quase que perfeita. Filtro é uma tentativa de tirar esse borramento pela imagem. Pode ver uma imagem sem filtro e com filtro como fica muito melhor a imagem original. Então é uma tentativa frutífera de retirar os artefatos. Olha aqui uma tomografia do abdômen, aqui é a vértebra, sem filtro e com filtro, como a gente consegue diminuir esses artefatos nos pacientes. A escala de densidades foi o que mudou. Como a gente viu no raio-x, só tem 5 densidades e estou mostrando para os cardiologistas, a metade não concorda. A variação interobservadora é razoável, no mínimo moderada. A escala House, que foi dada em homenagem ao Dr. Godfrey, na realidade densidade de 0 é água, densidade de mais 1000 é osso, menos 1000 é ar. E aí eu vou ter todas as estruturas. Só que a diferença é que eu tenho um computador. Se eu botar um ROI lá, uma região de interesse, e a densidade é acima de 100, eu tenho certeza que é sangue coagulado. Se der abaixo de menos 40, eu tenho certeza que a densidade é de gordura. Então eu vou saber os tumores que têm gordura, vou saber os tumores que sangraram, vou saber as densidades das estruturas normais, as densidades de água, que é um cisto, que não é, a densidade de pulmão. Vou poder quantificar isso tridimensionalmente. Então, isso é uma coisa que pode ajudar bastante. Um problema que surgiu é que no raio-x, o olho humano só vê 200 densidades. E os tomógrafos são computadorizados, começaram a mostrar muito mais densidades que o olho humano consegue ver. Algumas pessoas dizem 50, outras dizem um pouco mais, mas o normal é 200 a 50 densidades, né, pessoal? E o que aconteceu? A gente tinha aqui, tem ainda, pessoal, uma escala de densidades que variava de menos 1000 a mais 1000, hoje já está em mais 4000. Quando eu quero ver as estruturas que têm baixa densidade, tipo as estruturas pulmonares, pessoal, a gente faz uma janela de observação próxima de menos 1000.
em que tudo que está acima da minha janela, acima de menos 593, vai ser branco. Então, eu não vou diferenciar uma vértebra do coração, mas eu vou ver bem os vasos segmentários, pré-segmentários, os brônquios segmentários e pré-segmentários. Por outro lado, se eu quero estudar as estruturas mediastinais, eu pego a densidade igual a zero, né? Eu vou ter tudo que está abaixo disso é preto. Então, dentro do pulmão, eu não vou ver os vasos. É a mesma imagem, pessoal. O que muda é a minha janela de observação da escala de densidades. E aí eu vou ter essa escala. Aqui eu consigo ver bem a vértebra. Aqui eu consigo ver o canal medular. Aqui eu não vejo nada. Por quê? Porque aqui está em torno das densidades da água. E o osso vai ser bem mais branco, diferente do que a medula espinhal. Então, eu vou conseguir identificar isso conforme a janela de densidades que eu tenho na tomografia computadorizada. Aqui é só para ver as pessoas conversando. O que é uma tomografia, então? É o gantry, ou tomógrafo propriamente dito, o computador e a mesa. Né? O gantry, que é o tomógrafo propriamente dito. Esse tomógrafo tem um tubo de raio-x que é muito semelhante àquele tubo que a gente já viu previamente. O primeiro foi feito. Tem os colimadores, que é para fazer a espessura do corte. Tipo, posso cortar salame bem espesso ou bem fininho. Esses colimadores é 2 rolos que a gente está vendo aqui, 2 rolos de massa, que se aproximam ou se afastam para fazer a espessura de corte. Pra vocês terem ideia, se isso não existisse uma fibra tapando, ninguém entrava dentro. Isso é um tomógrafo. Ele dá uma volta em menos de 4 segundos. Então, um tomógrafo girando é até perigoso, porque se solta uma parafuso ali, mata o paciente. De tão rápido que ele fica. Pode ver que ia dar muito mais fobia se isso fosse aberto. É meio proibido filmar aberto, mas hoje em dia na internet a gente consegue ver tudo. Então, a gente já consegue ver que isso é bem importante. Os colimadores, como eu falei, é para mostrar a espessura de corte. E os detectores, aqui está a tecnologia, pessoal. Aqui é detectores de raio-x, é aqui que reside a tecnologia sempre. Mesmo só todos os tomógrafos têm um limite de peso, pode ser 180, 280, 160. Só tem que saber para não botar mais, custa $100 mil essa mesa. Se botar um cara muito pesado, vai quebrar. E ele entra dentro do paciente. Computador e console, esse aqui é um tomógrafo antigo, um computador velho, mas já rodava bem, né? E aí tem evolução. Isso é que nem celular, vai evoluindo, pessoal. Tem os axiais, helicoidais e os multislice ou multicortes. Né? Axial era basicamente fazer um corte como fatiar salame. Ele fazia um corte e o paciente andava mais um pouquinho, fazia outro corte, andava mais um pouquinho. O que mudou com esse tempo, pessoal? O pessoal começou a ver que a gente poderia evoluir nisso, fazendo imagem volumétrica, isso é, aquisição helicoidal. Lá pela década de 90 isso começou, né, a ter aqueles exames helicoidais. Hoje em dia a gente já tem tomógrafos de 320 fileiras detectores. Isso tudo funcionou porque antigamente tinha fio enrolado, o tomógrafo tinha que dar uma volta e desenrolar o fio. Dar uma volta e desenrolar o fio. Além de quebrar direto esses fios, tu não conseguia ficar girando o tomógrafo como a gente viu naquele filme. E essas palhetas de transmissão de dados, que foi baseada no carrinho rolimã, aqueles que transferem energia para o carrinho andar, é que possibilitou os tomógrafos mais rápidos, fazendo uma imagem helicoidal. Isso é, adquirindo, a gente deixa o tomógrafo girando, dando raio-x e empurra o paciente e faz uma helicoidal, como se fosse descascar uma laranja em volta do paciente. Qual é a vantagem disso para os cortes axiais? Que agora eu posso fazer reconstrução coronal sagital porque eu tenho um volume de dados e não mais fatias apenas de dados. Isso foi tão importante, pessoal, que a gente viu que em 2004 já 100% dos tomógrafos na Inglaterra já eram helicoidais. Qual é a vantagem do helicoidal também, pessoal? Que quando eu não quero muita resolução de imagem, eu posso fazer a hélice ficar mais espaçada. A gente chama isso de pitch, ou fator de passo. Então, se eu tenho uma hélice bem próxima uma da outra, juntinho uma da outra, eu vou fazer com uma imagem uma ótima resolução, mas vai demorar mais. Se eu faço uma imagem, uma hélice bem longe uma da outra, vai ficar bem mais rápido, mas vai ficar com menor resolução. Aí eu vou ter resolução melhor, resolução pior, mas mais rápido. Isso é importante por quê? Porque o cara que está com falta de ar, eu tenho que aumentar o pitch, porque ele não vai conseguir ficar com o pulmão parado 30 segundos. Se o paciente está sem falta de ar, eu vou estudar, por exemplo, o crânio, eu posso fazer, não preciso ter um pitch alto. Né? Quanto mais dado medido eu tenho, isso é mais próximo à helicoidal fechada, melhor. Né? Mas, por outro lado, mais demorado e mais dose. Com base nisso, pessoal, a primeira evolução que surgiu foi, bom, se eu posso fazer um corte com uma fileteira, por que eu não faço 4 cortes no mesmo paciente, juntos? E aí surgiu os tomógrafos multislice. É óbvio que com 2 voltas no paciente, ele faz bem mais rápido. Hoje em dia, a maioria dos tomógrafos já é 16 detectores, pelo menos. Isso torna o tomógrafo com uma área de cobertura muito maior.
né? E, para vocês terem uma ideia, hoje em dia tem tomógrafo com 2 tubos. Isso é que nem celular, né? Eles vão tentando tornar mais rápido e melhor os aparelhos para vender, né? Business. Né? E aí eu tenho 4 fileiras, como melhora. E hoje em dia quase todos são 16 detectores que demoram 2, 3 segundos para adquirir todo o tórax, né? O que torna o tomógrafo muito, muito, muito interessante. Importante tomografia, quanto maior o paciente, a gente tem a mesma base de pixels, 512 por 512, quanto maior a base de pixels, maior a estrutura, menor a resolução. Se eu vou estudar, por exemplo, uma criança, eu vou ter 512 por 512. Se eu estudar uma girafa, eu vou ter 512 por 512. A escala Hounsfield, que eu já falei. Tomografia, o pessoal costuma ter um preparo, né, que é contraste oral, jejum e reações ao contraste no venoso. Para a gente estudar vasculatura em tomografia, geralmente a gente injeta um contraste que é base em iodo, que absorve muito raio-x e torna o vaso bem branco. Qual é a vantagem desse contraste? Consegue fazer estudo geográfico, saber onde é que estão os vasos, como é que eles estão realçando. Você consegue estudar os tumores, sabendo se tem realce pelo meio de contraste, se não tem realce pelo meio de contraste. O problema é que esse, como qualquer medicamento, pode ter reação. E essa reação, por vezes, não é muito boa. Contraste oral, o que é? Aqui eu tenho uma tomografia do abdômen, todo mundo vê uma vértebra, aqui a gente vê os 2 rins, aqui está a aorta, vê a cava, um pedacinho do fígado, aqui estão as alças. Quando eu dou contraste oral, as alças ficam um pouco melhor. Hoje em dia a gente tem usado cada vez menos, mais para fístula do que qualquer outra coisa, a gente tem usado mais água, até para distender isso aí, para ver. Contraste no venoso, vocês estão vendo essa salsicha aqui, não é uma salsicha, é a aorta, o arco aórtico do paciente. Quando eu injeto, ele realça bastante. E ele serve também para estudar os tumores. Aqui tem uma grande massa na parede torácica, uma grande massa na parede torácica. Eu vi que aumentou as áreas hiperdensas, ali tem vaso. Se tem neoangiogênese, isso é um tumor. Né? Então, se tem neoangiogênese, é um tumor dentro da parede torácica, não é um hematoma ou alguma coisa nesse sentido. Tomografia revolucionou também o estudo neurológico. Antigamente, o cara chegava com paresia, chegava com déficit focal, tu não sabia se era hemorrágico ou se era isquêmico. O que acontecia? Tu tinha que fazer uma PL, rezar, chamar um benzedor para achar aquilo ali. Com a tomografia, como sangue coagulado absorve muito raio-x, a gente vai saber e fazer diagnóstico de hemorragia, vai ser hemorrágia, vai ser isquêmico. Vantagens e desvantagens do método. A vantagem é de fácil manuseio, grande aplicabilidade, uso disseminado, é um método rápido, tem várias novas técnicas de exame interessante. Muita radiação ionizante, tem que ter cuidado nos pacientes jovens, uso frequente meio contraste, quando às vezes os pacientes que têm alergia a contraste podem até morrerem em decorrência do contraste. Então tem que ter um certo cuidado, a gente vai ter uma conversa mais para frente sobre contraste e não contraste. E baixa resolução para neuroeixo e estudo do músculo esquelético, onde a ressonância é francamente superior. O meu muito obrigado, nos vemos na próxima aula.